Que livro será que eu leio hoje? Acho que isso aqui deve dar. Eu sei que muitas pessoas têm o costume e gostam de ler apenas um livro por vez, mas nesse vídeo eu vou te mostrar o meu segredo para ler mais livros ao mesmo tempo. E claro que eu não estou falando da situação de você estar com um olho no livro e o outro no outro. Eu estou falando de você intercalando as leituras que você está a fim de ler e lendo essas histórias em momentos diferentes. Claro que pode parecer uma ideia meio estranha e você ainda sinta que vai ser meio confuso fazer isso, mas nesse vídeo eu vou te trazer a chave para conseguir ler esses livros sem enlouquecer. Eu não acho que todo mundo precise ler mais de um livro ao mesmo tempo. Cada um aí tem o seu estilo de leitura e o que faz mais sentido. Mas eu ainda acho que ler mais de um livro ao mesmo tempo é uma oportunidade muito boa e que pode trazer diversos benefícios. Além de ser uma experiência completamente nova de leitura. Por exemplo, eu tenho certeza que você já passou por isso algum dia, de estar lendo um livro, gostar muito da história, mas depois de um tempo sentir um pouco cansado daquilo. E muitas vezes você não está cansado do ato de ler, você está apenas cansado daquela história. Mas intercalando, você pode aproveitar e ter mais fôlego, ter mais vontade de ler. Outra coisa que acontece comigo é que às vezes eu tenho uma pilha de leituras para fazer e tô ansiosa para ler todas elas. E claro que eu não vou ler todas elas ao mesmo tempo, mas lendo mais de um livro, eu posso aproveitar muito mais essas leituras e diminuir minha ansiedade. Além disso, acho que o ponto principal aqui é você ler aquilo que você está com vontade, aquilo que faz sentido para você naquele momento. Às vezes, numa mesma semana ou no mesmo dia, me dá vontade de ler uma fantasia ou uma ficção científica, e eu respeito isso, respeito o meu tempo e aquilo que eu tenho vontade de ler. E com certeza eu acredito que isso vai aumentar a sua velocidade, seu ritmo de leitura. E por último, e um ponto também muito especial de você ler mais de um livro ao mesmo tempo, é que você vai ter que se focar para você entender qual história é qual e não misturar as coisas na sua cabeça. Tem umas técnicas para isso que eu vou te apresentar, mas com certeza isso vai ajudar você a focar mais nas histórias, criar uma leitura mais atenta e também treinar sua memória e sua mente. Então, se você quer aceitar esse desafio de ler mais de um livro ao mesmo tempo ou experimentar uma nova forma de ler e ver se funciona para você, aqui está o segredo para você fazer isso. O segredo para ler mais de um livro ao mesmo tempo é focar nas diferenças entre as leituras. Praticamente tudo que eu vou falar aqui se baseia no fato das diferenças, mas então bora lá para cada uma delas. A primeira coisa que vai te ajudar a ler mais de um livro ao mesmo tempo é você escolher gêneros diferentes ou pelo menos histórias bastante diferentes uma das outras. Vou te mostrar, por exemplo, o que eu estou lendo nesse momento. Eu estou lendo esses 4 livros aqui. Esse é de não ficção, Minha Luta. Esse é um livro clássico, A Revolução dos Bichos. Esse é um livro que eu queria muito ler, brasileiro, Torto Arado. E eu estou lendo no Kindle um livro de romance, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Dá pra perceber que as histórias são histórias completamente diferentes e que provavelmente eu não vou misturar na minha cabeça. E existem vários gêneros literários que você pode ir misturando. Por exemplo, histórias em quadrinho, que é uma coisa mais leve, então você mistura aí com o seu clássico, com o seu de não ficção. Ou você pode também separar um livro de poemas para ler pela manhã, um livro de contos, que é bem simples para você intercalar aí com um livro que é bem grande e que provavelmente você vai demorar muito tempo para ler. Antes de começar a ler mais de um livro ao mesmo tempo, eu nunca tinha lido um livro de não ficção. E isso me abriu portas para explorar um gênero que eu nunca tinha pensado que ia gostar antes. Então eu acho que além de ser uma ótima dica para você conseguir ir lendo esses livros ao mesmo tempo, também é uma oportunidade para você explorar novos gêneros, explorar novas histórias. Mas agora, se você só gosta de romance ou só gosta de fantasia, escolha histórias que são realmente bem distintas. Por exemplo, um romance de época e um romance mais contemporâneo. Ou quem sabe também, em vez de português, um livro em inglês, que aí com certeza você vai conseguir distinguir qual que é qual. Outro ponto para você criar essa diferença entre as histórias é você ler em momentos diferentes e criar ocasiões para cada tipo de leitura. Por exemplo, pela tarde, eu gosto muito de ler livros que eu tenho que pensar bastante, que eu tenho que refletir ou estudar mesmo, que é o caso dos livros de não ficção, como autoajuda, finanças ou algo do tipo. Agora, já pela noite, eu gosto muito de ler uma fantasia, uma coisa bem leve, um livro de ficção científica, algo que eu gosto mais e que é do meu interesse. Que além de me empolgar para ler nesse momento que eu já tô mais cansada, também me ajuda a ter um sono melhor, porque aí eu não fico mexendo no celular. Agora, pela manhã, eu prefiro ler os livros que são maiores, mais densos,
ou livros clássicos, porque ali minha mente está mais fresca e com certeza eu vou absorver melhor aquele conteúdo. Não estou dizendo aqui para você ler os 3 livros no mesmo dia, mas para você já determinar, quando você tiver uma manhã livre, uma tarde livre, que tipo de livro você vai ler nesses momentos. Além disso, ler em formatos diferentes é muito importante, também para ajudar seu cérebro na associação de coisas diferentes. Aqui eu tenho o exemplo do Kindle e o livro físico, mas você também pode ouvir um audiobook, ler no seu tablet, no seu celular, no que for melhor para você. O ponto-chave então é você ler em plataformas diferentes. Mas não só isso pode ajudar, como também o jeito que está escrito, as páginas, a diagramação, a capa, se é uma capa dura, né, se é um livro mais fino. Eu acho que todos esses elementos podem ajudar o seu cérebro a associar essas coisas diferentes. Mas claro que você também vai precisar treinar ele para fazer isso. Outro ponto que eu também posso colocar aqui é a diferença na sua vibe, no que você tá afim de ler. Então eu aconselho você a sempre respeitar a sua vontade e também a sua ansiedade. Foi só recentemente que eu realmente comecei a me dedicar à leitura e que eu vi que isso era uma coisa que realmente fazia toda a diferença para mim. E desde então, naturalmente, eu fui querendo ler mais de um livro ao mesmo tempo, porque ler muito realmente pode cansar em algum ponto. E eu julgava mesmo essa ideia de ler mais de um livro ao mesmo tempo, eu achava que a pessoa não conseguia prestar atenção, mas pelo contrário, eu vejo que hoje eu realmente foco muito mais em cada leitura. Isso também me ajuda a diminuir um pouco a ansiedade de leitura, porque quando eu lia um livro atrás do outro, às vezes eu achava que aquele livro estava empacando o resto das minhas leituras, mas pelo meu jeito de ser, eu ia até o fim com aquele livro. Então aquilo ia gerando frustração mesmo e no final das contas eu já não tinha tanto ânimo para ler assim. Então acho que você tem que ir no seu tempo, no que você tá afim de ler, e também não se force a ler na mesma velocidade todos os livros que você tá lendo. Tem livro que eu gosto mesmo de ler bem devagar, tipo A Menina que Roubava Livros, que eu acabei de ler. Demorei um tempasso pra ler ele. Enquanto isso, eu tava lendo outras leituras muito mais rápido. E quanto mais você vai indo no seu ritmo, no seu momento, mais vai ficando prazeroso e você vai continuando fazendo aquilo, entendeu? E aí você vai estar querendo me falar assim, não, acho que eu não consigo fazer isso, mesmo com tudo que você falou, acho que ainda não funciona, muita coisa pra minha cabeça. E eu vou te falar que às vezes a gente já tá um pouco acostumado a fazer isso mesmo. Até porque na escola a gente tinha um monte de matéria que a gente fazia tudo junto, geografia, história, matemática, português, e eram coisas muito diferentes, por isso que não confundia, não é? E também aposto que você vê várias séries ao mesmo tempo, então são várias histórias que você tá vendo ali. Então assim, eu acho que pode dar certo, não é pra todo mundo, talvez você prefira mesmo ler só um livro a cada vez. Inclusive comenta aqui pra mim, eu quero muito saber por que você gosta de fazer dessa forma, se você tem outras dicas, como é que você faz, eu vou gostar muito de saber, mas eu acredito que vale a pena dar essa chance. E claro que um ponto para você fazer isso dar mais certo é se organizar. Sei que isso pode não ser fácil, mas é muito bom você já ter programado quais livros você quer ler, quais são a sua prioridade, quais livros você está lendo. Por isso que eu sempre deixo a pilha de livros que eu estou lendo no momento, porque assim eu não esqueço dos outros livros. Isso já é uma coisa, mas também tem aplicativos de organização, ou também você pode usar um planner, uma agenda, não sei como é que você prefere organizar suas coisas na sua vida. Outra coisa que eu faço é já separar o que eu vou ler depois. Então aqui já tem separado o outro conjunto de livros que eu quero ler o próximo, que é o Colecionador, que já é um livro de suspense, né, terror psicológico. Tem também os contos de Allan Poe. Temos também a Divina Comédia, que já é um clássico, é versado, então não vou confundir. E um livro, Eu Sou o Mensageiro, foi o mesmo autor da Menina que Roubava Livros, então eu quero muito ler esse. E aqui tá a próxima pilha ainda que eu pretendo ler. Claro que eu posso mudar isso ao longo do tempo, se surgir aí outras prioridades, mas é importante você ter essa organização. Só vou lembrar de não se pilhar com isso, não ficar colocando meta absurdo pra você ler, não ficar colocando um monte de pilha em cima de pilha, em cima de pilha de livros, e ir com calma. Então o segredo é realmente esse, de você criar as diferenças entre os livros e forçar o seu cérebro a ter esse foco e associar tudo isso. Mas antes de fechar, queria só dar umas últimas dicas rápidas que podem também funcionar pra você. Primeiro, marque os livros, anote. Se você não quiser marcar no próprio livro, escreve no outro caderno. Dessa forma, você com certeza vai estar focando mais na leitura. Com essas anotações, você vai ter noção de onde que você estava, como é que era a história. Se você ainda assim quer ler duas histórias muito parecidas, lê 50% primeiro de uma, para depois começar a outra. Que aí você já entrou naquele universo daquela leitura e vai ficar muito mais fácil para você não misturar. Outra coisa que muita gente faz é ter um livro para ler só no trabalho, um livro para ler só no ônibus, um livro para ler na cozinha, um livro para ler no banheiro, enfim. Também essa posição geográfica pode ajudar. E por último, e que pode acontecer muito, é de você gostar só de um livro daqueles que você está lendo e acabar esquecendo de todos os outros. Para você não fazer isso, é realmente um exercício de se forçar a sempre ler aquele que você não tá tão afim primeiro, porque aí, quando você começar a cansar, você ainda vai ter a empolgação de ler aquele livro que é o melhor de todos para você.
Pra mim, hoje, já se tornou quase impossível ler só um livro de uma vez. Até porque eu acho que eu já sou uma pessoa multitarefas, que cansa muito rápido. Então quero sempre ficar lendo coisas diferentes. Inclusive, eu sou uma pessoa tão multitarefas que, pra quem me conhece, sabe que eu tenho 20 abas abertas no meu computador todos os dias. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês realmente usem dessas diferenças, explorem isso, pra conseguir ler muito mais e aproveitar todos esses benefícios de ler mais de um livro ao mesmo tempo. Conta pra mim aqui se você vai tentar alguma dessas dicas e se você tem outras pra compartilhar comigo. Claro que se você gostou do que eu falei aqui, não esquece de dar o joinha nesse vídeo, se inscrever no canal e te vejo até terça que vem.